Bom dia, manhã de 18 de maio, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 138. Estamos falando de dificuldades no livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia. E vai aqui mais uma. Deuteronômio, capítulo 2, verso 10 a 12, lemos. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande, numeroso e alto como os gigantes. Também esses foram contados por gigante, com os anaquins, e os moabitas lhe chamavam Emins. Dantes, os oreus, também habitaram em Seir. Porém, os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram diante de si, e habitaram no seu lugar. Assim como Israel fez a terra da sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Bom, qual é a dificuldade de hoje? É que aqui Moisés diz a terra da herança a qual o Senhor lhes tinha dado. Mas como é que poderia ser que o Senhor lhes tinha dado se o povo ainda não tinha entrado na terra? Do que Moisés está falando? Por que o livro de Deuteronômio menciona como se o povo já estivesse na terra? Vamos à solução dessa dificuldade. Alguns eruditos da Bíblia, quando vê passagens assim, sugerem que a Bíblia sofreu edição e eles declaram que isso existe anacronismo, como também no caso da morte de Moisés, em Deuteronômio 34, verso 4 a 6. Para eles, o livro Deuteronômio é resultado de uma redação, e eles concluem, portanto, que Moisés não pode ter escrito essas seções do livro. Muitos evangélicos reconhecem, sim, uma possível edição que possa ter ocorrido no livro de Deuteronômio, principalmente conforme foi escrito e reescrito, é possível. Alguns até sugerem que essas pequenas edições não afetam nada ao sentido daquilo que o autor realmente queria dizer. E nós podemos ilustrar essas diferenças de duas formas. Por exemplo, a visão evangélica. Sim, é possível ter havido alguma edição no texto. Os críticos olham isso como redação. Os evangélicos veem que às vezes ocorre uma mudança gramatical. Porém, os críticos afirmam uma mudança teológica. Enquanto que os evangélicos dizem que talvez mudou a forma, os críticos dizem que mudou os fatos. Na visão evangélica, continua dizendo que ocorre uma transmissão da verdade. Porém, os críticos afirmam que há uma alteração da verdade. Os evangélicos dizem que às vezes mudou os meios, porém os críticos dizem que mudou a mensagem. E os evangélicos dizem que às vezes ocorre um acerto dos nomes, mas os críticos dizem que é uns eventos que foram criada uma nova redação. Esse problema é sério, o problema da redação e a mudança do texto. Mas se nós prestarmos atenção, o próprio Deus declara que eles não devem aumentar nem tirar nada, e isso está no livro Deuteronômio, capítulo 4, versículo de número 2, diz: nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, guardareis o mandamento do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Então, essa teoria da redação, de aumento, de mudanças, é algo que o próprio Deuteronômio condena. A inspiração, nós cremos que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e não ocorreu essas mudanças da forma como os críticos da redação declaram. Então, a teoria da crítica redacional, que houve mudança nos escritos originais,
nós cremos que não é uma teoria correta. Na verdade, a Bíblia é a inspirada palavra de Deus e que não há mudanças naquilo que foi originalmente escrito. Então nós cremos que o fato também de Moisés mencionar a terra que seria possuída é porque o povo iria possuir a terra. E mesmo no último capítulo, quando fala da morte de Moisés, cremos que talvez Josué tenha escrito esse último capítulo. Portanto, não há base para aquilo que os críticos das Escrituras afirmam. Esperamos que você tenha gostado da dificuldade de hoje, que você possa meditar na Bíblia e crer nela como a infalível palavra de Deus. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Todos os dias colocamos 3 vídeos para você. Pela manhã, dificuldade, à tarde para a noite, um verso e à noite uma curiosidade bíblica. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Voltamos à tarde com um verso por dia.